Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Você confere no Bora RN de hoje. Novas regras sobre o uso de máscaras na capital. Prefeitura libera o uso em ambientes abertos e fechados, mas no estado continua obrigatório o uso em todos os espaços. D4 da vacina contra a Covid é recomendada para idosos, mas ainda não será aplicada por falta de doses disponíveis. Com as chuvas e transbordamentos de lagoas de captação em Natal, o monitoramento é intensificado. No Bora Saúde de hoje, Março Lilás. Vamos saber como nos prevenir do câncer de colo de útero. E ainda, a partir de hoje, pessoas condenadas na Lei Maria da Penha não podem assumir cargos comissionados no Rio Grande do Norte. Bora RN está no ar. Não poderia ser diferente. A gente abre o jornal de hoje falando sobre o decreto municipal de Natal que está dando o que falar, porque ele permite, já de agora, que as pessoas deixem de usar as máscaras se elas quiserem em qualquer ambiente. Henrique ainda não se acostumou a olhar os corredores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde trabalha, sem a presença de amigos e colegas que morreram de Covid. Esse é um dos motivos para o professor não querer deixar de usar a máscara. Agora, eu particularmente vou continuar usando máscara em situações onde eu tenho algum sintoma de gripe, de coriza, de qualquer dificuldade que trata respiratório, para evitar contaminar as outras pessoas ao meu redor. É uma proteção de segurança comigo e com as outras pessoas ao redor. Assim. Em decreto publicado pelo prefeito Álvaro Dias nesta quarta-feira, passa a ser opcional usar máscaras em qualquer ambiente da capital, aberto ou fechado. Mesmo com a medida, Mirlene decidiu que continuará se protegendo. Temos que continuar usando máscara, né? Independente que eles liberem ou não, cada tem que cuidar da sua própria saúde. Pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, explicaram que a baixa taxa de transmissibilidade permite a liberação do uso de máscara apenas para ambientes abertos. Em locais fechados, eles consideram que ainda não é a hora de liberar. Em ambientes abertos, a gente pode ficar sem a máscara. Em ambientes fechados, principalmente aqueles que têm circulação de ar artificial, né, ar-condicionado, ventilador, enfim, não tenham janelas, não é ideal que você fique sem máscara, principalmente também em ambientes que somem muitas pessoas dentro dele. Nessa terça-feira, a Secretaria de Saúde do Estado informou que vai liberar o uso de máscara exclusivamente em locais abertos a partir do dia 16 de março. A medida segue recomendação do Comitê Científico que monitora o Covid-19 no Rio Grande do Norte. O prefeito gravou um vídeo sobre essa decisão. Vamos ouvi-lo. Consultamos o Comitê Científico do município de Natal e entendemos que, tendo em vista que a grande maioria da população já se encontra vacinada, portanto, devidamente imunizada, grande parte da população também já adquiriu a doença e, portanto, a imunidade está presente, e tendo em vista também que o vírus Ômicron é um vírus já atenuado, resolvemos acabar com a restrição do uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados. Fica aí ainda a opção para quem, porventura, achar que tem necessidade de usar a máscara, utilizá-la. Mas que acabamos com as restrições com relação à obrigatoriedade do uso de máscaras no município de Natal. Então, só para deixar claro, né? A partir de hoje não é mais obrigatório o uso de máscaras de proteção apenas em Natal. A Prefeitura fez isso por meio do decreto 12.452, mas no estado do Rio Grande do Norte ainda é obrigatório em todos os lugares. Só a partir da quarta-feira da semana que vem que o uso de máscaras em ambientes abertos apenas será liberado no RN. Vocês lembram que, por decisão do STF, vale a medida mais rígida por se tratar de saúde pública, de pandemia? Mesmo assim, fica aquela confusão, né, na cabeça do potiguar. Que decreto seguir? Aquela polêmica toda. A gente até falou com alguns shoppings de Natal para saber o que eles definiram quanto a isso. O Midway Mall e o Natal Shopping responderam que vão permitir que pessoas circulem sem as máscaras. Cabe a cada um usar a consciência e agir de acordo com o que achar mais seguro e sensato.
Bom, ainda dentro desse tema Covid, na mesma carta de recomendação ao Estado que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos, o Comitê Científico do RN recomenda a 4ª dose nos idosos aqui no Estado. Mas esse público que é mais vulnerável ainda vai ter que esperar mais um pouquinho. A Secretaria de Saúde do Estado ainda não está convocando o público acima de 60 anos para tomar a D4 contra a Covid por falta de doses. Temos também a sinalização e a possível pactuação em uma próxima reunião da CIB, junto aos secretários municipais de saúde, de repente iniciarmos esse processo com as doses que nós temos de reserva técnica e realizarmos esse processo de forma decrescente, assim como fizemos quando não tínhamos dose suficiente para aplicação em todas as pessoas. Pelos dados da CESAP, só 37% dos idosos tomaram a 3ª dose da vacina aqui no estado, o que significa que 111 mil pessoas estariam aptas a receber a 4ª dose. Agora a gente fala nos transtornos causados pelas chuvas. Várias casas, ruas e avenidas da cidade ficaram alagadas e algumas lagoas de captação transbordaram depois dos mais de 200 milímetros de chuvas que caíram em poucas horas. Com isso, a Prefeitura vem tentando ajustar as lagoas antes que novas chuvas cheguem e o trabalho fique ainda mais difícil. Com as chuvas do último final de semana em Natal, mais uma vez foram registrados alagamentos, deslizamentos e uma série de outros transtornos por toda a cidade. Ao todo, foram 256 milímetros em apenas 6 horas, entre a noite do sábado e a manhã do domingo. 4 lagoas de captação transbordaram por causa da enorme quantidade de chuva, o que fez com que a Prefeitura intensificasse o monitoramento dos aparelhos. Muitas, ainda continuam cheias, ainda dando vazão, mas ela se encontra hoje num nível que não causa nenhum transtorno à população. Vale salientar que a CEMOV, junto à Defesa Civil, já vinha controlando essas lagoas, e a gente vinha trabalhando a gente criou níveis de grave, gravíssimo, médio e baixo risco, e a gente vinha sempre monitorando as mais que poderia causar problemas. Ao todo, Natal tem mais de 70 lagoas de captação e 53 delas são monitoradas pela Secretaria de Obras Públicas junto à Defesa Civil. O trabalho de manutenção segue sendo feito desde o final de semana para evitar que mais transbordamentos ocorram nas diferentes lagoas espalhadas pela cidade. Temos lagoas que precisa não só a limpeza do fundo de lagoas, mas manutenção de cercas, manutenção de bombas, Nós temos acontecemos problema com 5 bombas de lagoa, mas hoje já se encontra essas bombas na empresa que dá manutenção. E para tentar mudar a situação atual das lagoas de captação aqui da cidade, é que em novembro do ano passado, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, entregou um projeto de urbanização desses espaços nas mãos do ministro do Desenvolvimento Regional, o potiguar Rogério Marinho. A meta da prefeitura é criar no entorno das lagoas espaços de lazer e recreação para toda a população, ampliando os benefícios desses locais que hoje servem exclusivamente para a captação de águas das chuvas. Fazer lagoas cercadas, as que não são cercadas, com calçamentos, quem sabe muitas com academia de terceira idade, bancos. Então a gente tenta também, com esse projeto, fazer um trabalho de urbanização nessas lagoas daqui. E nesta terça-feira, um princípio de incêndio no Hospital Municipal de Natal fez com que 10 pacientes precisassem ser transferidos para o Hospital dos Pescadores nas Rocas. Felizmente, não foi nada grave. Os bombeiros e a equipe técnica detectaram rapidamente o problema, mas por precaução, o serviço de energia elétrica foi interrompido e por isso os pacientes que estavam em respiração mecânica precisaram ir para outra unidade. Agora a gente vai para o intervalo, na volta tem Bora Saúde, com um médico falando sobre câncer de colo de útero, tema principal deste mês na campanha Março Lilás. A gente volta em um minutinho. Março
março começou e com ele a campanha Março Lilás, para alertar sobre a importância de se prevenir contra o câncer de colo de útero. Você sabia que é o segundo tipo de câncer que mais mata mulheres aqui no estado? Sobre isso, nós vamos conversar agora com o Dr. Nilton Segundo, ginecologista e obstetra. Boa tarde, Dr. Nilton, tudo bem? Boa tarde, Mariana. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela participação aqui no Bora RN. Primeiramente, né, doutor, é uma incidência muito alta, né, desse câncer aqui. Por que isso ocorre? Pois é, Mariana. Segundo os dados do INCA, né, é o terceiro câncer mais frequente no Brasil no sexo feminino, né, perdendo ali, ficando segundo ali para o câncer de mama e o câncer coloretal, né? Então, é o terceiro no Brasil. No Rio Grande do Norte, ele é o segundo mais frequente, ficando ali perdendo ali somente para o câncer de mama, né? Então, é um índice altíssimo, né, para um câncer que é prevenível 100%. E como é que ocorre esse câncer? Bom, Mariana, o câncer de colo do útero, ele é causado pelo vírus do HPV. Certo? Esse vírus do HPV, ele é adquirido através da via sexual, né? É uma DST, tá bom? Esse vírus, ele tem uma afinidade pelo colo do útero, tá certo? E a persistência desse vírus no colo do útero irá causar lesões precursoras, que essas lesões irão causar futuramente o câncer do colo do útero, né? Até chegar lá, existem umas etapas que a gente chama de lesão de baixo grau e lesão de alto grau. Entendeu? Então, para isso se tem os exames que a gente faz de prevenção para diagnosticar essas lesões precursoras para que não ocorra o câncer. Então, no comecinho, a gente não consegue perceber que está com esse câncer, por exemplo, porque não tem muitos sintomas, seria isso? E só depois, quando agrava mais? Isso, Mariana. Na verdade, o câncer ele é assintomático, né? E inicialmente, ele é assintomático. Só vai ter alguns sintomas quando o câncer já está no seu estado avançado, né? Que aí apresenta, os seus sintomas são sangramento vaginal anormal, né? Secreção via vaginal, genital, né? E também dor pélvica, mas nesse caso só quando o câncer já está avançado. Então, só um lembrete, nem sempre sangramento vaginal anormal, dor pélvica e secreção via vaginal é câncer, tá certo? Então, não significa que já é câncer. Entendeu? Existem várias doenças, várias patologias que podem cursar com sangramento vaginal anormal, secreção e dor. Então, não necessariamente é o câncer. Certo. E como é que a gente pode se prevenir? A prevenção, Mariana, se dá de 3 formas, né? Primeiramente, com a vacinação, tá certo? O Ministério da Saúde, em 2014, ele lançou no calendário vacinal para as meninas e em 2017 para os meninos, né? Então, a idade é de 9 aos 14 para as meninas, de 11 aos 14 para os meninos, certo? Em 2 doses, tá certo? No intervalo de 6 meses. Outra questão é pacientes que têm algum tipo de câncer ou alguma imunidade baixa, tá certo? Como, por exemplo, pacientes portadores do HIV. Essas pacientes, elas têm direito a tomar também até os seus 45 anos, entendeu? Então, essa vacina, ela protege contra alguns tipos do vírus do HPV. Mas a gente pode tomar em qualquer idade? Assim, eu, por exemplo, agora, se não tomei, devo tomar essa vacina? Somente na rede privada, né? Na rede pública, ela é oferecida gratuitamente nessa faixa etária que eu falei e também nessa ocasião dos pacientes imunodeprimidos e também que tiveram algum câncer ou portador de HIV. Perfeito, tá certo. Outra forma de prevenção é o uso do preservativo, né? Sim. Além de prevenir outras doenças sexualmente transmissíveis, vai prevenir a disseminação do HPV, o vírus do HPV, que causa o câncer do colo de útero, né? Então, muito importante alertar aí do uso do preservativo. E outra forma de prevenção, né, que é muito importante, é a realização do exame preventivo, que a gente chama, né, citopatológico ou Papa Nicolau. É a mesma coisa. Esse exame é para ser realizado anualmente pelas mulheres sexualmente ativas, tá certo? Onde esse exame é um exame simples, a gente consegue coletar células do colo uterino e também de fora do colo e de dentro do colo. E nessa coleta a gente vai ver, manda para o laboratório e a gente vai ver se existem células atípicas ou células que vão causar lesões precursoras até que chegue ao câncer.
Entendi. Ainda tem um tempo para fazer mais uma pergunta? Tem, sim. Agora, a produção deixou só mais uma, doutor Newton. Certo. Eu ia perguntar sobre o tratamento, mas surgiu outra curiosidade agora sobre a questão... eu já ouvi falar no tal do vírus do HPV adormecido. Como é isso? A pessoa pode ter o vírus e não transmitir? Sim, ele fica da forma latente, né, Mariana? Algumas pessoas que têm imunidade boa, esse vírus fica de forma latente, não se manifesta. Mas não significa que a pessoa não vai transmitir se por acaso a imunidade baixar. Se a imunidade baixar e a pessoa apresentar verrugas em região genital, essas lesões irão transmitir, sim. Quando não está aparecendo, ela pode ficar assim de uma forma adormecida, que a gente chama, que é a forma latente, tá certo? Mas a pessoa tem o vírus e dessa forma não transmite, certo? Só transmite se tiver lesões aparentes em região genital. Interessante. Respondido. Então, doutor Newton II, muito obrigada. Foi muito esclarecedora a sua entrevista aqui. Espaço aberto para outras oportunidades. Tá ótimo, Mariana. Eu agradeço e um parabéns para todas as mulheres, que ontem foi o Dia das Mulheres, para você e todas as mulheres. Parabéns, estou sempre à disposição. Obrigada. Até a próxima. Bom, essa semana, outra lei importante foi sancionada por aqui no caso da capital. O novo plano diretor de Natal, que atualiza um conjunto de normas para o desenvolvimento urbano da cidade. As últimas etapas de desenvolvimento do plano diretor foram realizadas no final do ano passado. No dia 29 de setembro, o prefeito Álvaro Dias enviou a minuta do projeto à Câmara Municipal. 3 meses depois, no dia 21 de dezembro, a Câmara deu início à votação do texto, que recebeu dos vereadores 263 emendas, muitas delas que diziam respeito à utilização das chamadas ZPAs, as Zonas de Proteção Ambiental. No dia 31 de dezembro, a Câmara finalmente entregou ao Executivo o texto final do novo plano diretor, que nesta segunda foi sancionado pelo prefeito. As EPAs que serão vetadas serão as EPAs 8, 9 e 10. A ZPA 8 é a ZPA ao longo ali do Rio Potengi, né, do estuário do Potengi. A ZPA 9 pega parte do Rio Doce, principalmente ali na Avenida Moema Tinoco, que liga a Zona Norte à BR-101. E a ZPA 10 é ao redor do Farol de Mãe Luísa. Essas EPAs serão vetadas por incongruências, dificuldades técnicas na parte de coordenadas geográficas. A cerimônia de sanção do projeto do novo plano diretor de Natal foi realizada no auditório central do Semuri, no bairro Nazaré. Estiveram presentes secretários municipais, vereadores, funcionários da prefeitura, além de outras autoridades da cidade. Membros da oposição ao governo na Câmara Municipal estiveram presentes na solenidade, assim como representantes de movimentos ambientais e sociais que, momentos antes da sanção do novo plano, ainda reivindicavam pautas inerentes ao texto final. Apresentei centenas de emendas tentando alterar o texto que chegou na Câmara Municipal, por entender que o texto que chegava trazia muitos elementos de atraso ambiental e social para a cidade. E nós estamos aprovando um plano diretor que defende o desenvolvimento, mas a gente questiona o desenvolvimento em que cidade? Nessa cidade que está se alagando desde o final de semana? Segundo o chefe do Executivo natalense, a sanção do novo plano diretor inaugura um momento histórico para o desenvolvimento da capital potiguar. Representa a modernização da cidade, representa recuperar o tempo perdido, acabar com restrições descabidas, antigas, arcaicas, ultrapassadas, que o plano anterior possuía e que agora deixarão de existir, permitindo a verticalização, a modernização, o avanço da cidade de Natal. De um processo altamente transparente, com o maior número de participações, tanto em propostas quanto de pessoas que participaram e de instituições que participaram. Chegamos com esse sentimento de dever cumprido e, ao mesmo tempo, sabendo que esta nova política pública ela será um grande instrumento para transformar e tornar Natal ainda mais bela e sustentável. Com a sanção do novo plano diretor de Natal, a iniciativa privada poderá, a partir de agora, fazer novas intervenções e modificações na cidade, levando em consideração especificações técnicas modernas. Essas melhorias também poderão ser aproveitadas pelo poder público e a expectativa da prefeitura é que essas mudanças comecem a acontecer mais fortemente na cidade ainda neste primeiro semestre. Fazendo com que a nossa cidade possa trazer de volta
os 300 mil habitantes que nós perdemos para os municípios vizinhos que não possuíam essas restrições. A última atualização do plano diretor de Natal havia sido feita no ano de 2007. De lá para cá, o texto se manteve do mesmo jeito, sem nenhum tipo de atualização. Espera-se que com o novo modelo sejam gerados mais investimentos e melhorias urbanas nas 4 zonas da cidade. Eu disse outra lei, porque hoje foi regulamentada a lei estadual que proíbe que pessoas condenadas pela Maria da Penha, elas assumam cargos comissionados, sejam nomeadas em cargos comissionados aqui no Rio Grande do Norte. Assim a gente vai encerrando o Bora RN de hoje. A gente se encontra amanhã, quinta-feira, mesmo horário. Até lá.